está chamando e está sendo gravado. Boa noite, irmãos. Vamos dar sequência ao estudo do esboço dos livros da Bíblia. O tema hoje é Esdras e Neemias. Esdras, Neemias e Ester são os últimos livros históricos do Velho Testamento. Todos os três são pós-cativeiro. Esdras e Neemias consideram o remanescente de judeus que retornaram a Judá, enquanto Esté ocorre na terra de seu exílio. Este foi os tempos dos gentios. Lucas 21, 24. A sentença de Deus de Ló-Ami: não sois meu povo. Oséias 1:9. Está escrita sobre Israel. A terra está sob o domínio dos persas, e todas as datas são relativas aos seus monarcas. Voltei, irmão. Foi mal. Caiu aqui. Onde é que eu estava? Já vi aqui. Estão ouvindo? São relativas aos seus monarcas. No entanto, Deus não se esqueceu de Israel. Jeremias 31, 20. Ele ainda deve ser visto trabalhando nos bastidores, usando os governantes gentios conforme ele escolhe, e no seu tempo, para executar sua vontade. O livro de Esdras descreve a construção do templo, enquanto em Neemias temos a restauração da cidade de Jerusalém e de seus muros. Esdras, o sacerdote e um escriba, o sacerdote e um escriba pronto. Estava preocupado com o estado eclesiástico das coisas, enquanto Neemias, o copeiro do rei e governador de Judá, estava ocupado com o civil. Nesses livros, vemos a fé exibida no dia da ruína, uma conduta que não é pretensiosa, mas reconhece a condição das coisas. O próprio ato de estabelecer o altar novamente no meio da ruína do templo serviu apenas para destacar o estado das coisas. É o que? Eu não estou recordando, não. Qual livro é, irmão? É D? Esdras. Ah, não tem um S, não, é? Para mim tinha. Esdras 3:2. O livro de Esdras começa no templo de Ciro, Esdras 1:1, e continua pelos reinos de Assuero, Cambises, Esdras 4:6, Artaxerxes, Simerdes, Esdras 4:7, e Dários Estaspes, Esdras 4:24. Durante o segundo ano de cujo reinado, Ageu e Zacarias profetizam. Ageu 1:1, Zacarias 1:1. Os eventos de Ester seguem e ocorrem durante o reinado de Assuero.
Xerxes. Enquanto a última parte de Esdras e todo o livro de Neemias ocorrem durante o reinado de seu filho, Artaxerxes. Artaxerxes Longimanus. Esdras 7, Neemias 2:1. Esdras. O retorno a Jerusalém dos judeus do cativeiro não foi um acontecimento aleatório por capricho do rei, mas sim um cujo tempo exato havia sido profetizado por Jeremias. Porque assim diz o Senhor: certamente que, passados 70 anos em Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-nos a trazer a este lugar. Jeremias 29:10. Além disso, o próprio reino sob cuja mão isso aconteceria, Ciro foi mencionado muito antes, Isaías 44:28. Os que tiraram vantagem da oferta foram principalmente de Judá e Benjamim, com alguns levitas, um pequeno remanescente do cativeiro caldeu. Estes são os judeus, um termo empregado com frequência nesses livros. Jeová permite o retorno deles, preparando o cenário para a vinda do Messias no Novo Testamento. O retorno está sob a liderança de Zorobabel, da linhagem real de Davi, mas tudo está sujeito ao rei da Pérsia. Vou dar um tempinho aqui para ver se algum irmão tem algum pensamento. Antes que as fundações do templo fossem lançadas e antes que as muralhas da cidade fossem restauradas, o altar foi levantado, pois ali estava o refúgio deles. A fundação do templo se seguiu, Esdras 3, mas o inimigo está sempre pronto para impedir. Procurando primeiro unir-se a eles, depois, em oposição aberta, ele tentou interromper o trabalho. Esdras 4. O desânimo começou e o trabalho cessou, muito antes do edito de Artaxerxes. 4:17 4:17 ao 24. A condição do povo tinha que ser tratada antes que Deus pudesse mover o rei. E os profetas Ageu e Zacarias foram levantados para esse fim. Esdras 5:1. Como resultado, o templo foi concluído, embora sendo sem a arca uma casa vazia. Alguns, dos, alguns anos depois, um segundo grupo menor retornou à terra sob a liderança de Esdras. Esdras 7:8. Esdras ficou surpreso ao descobrir que o povo e os sacerdotes haviam se casado com os habitantes da terra, contrários a palavras da lei. Esdras 9:10. A oração que fluía do coração de Esdras é muito bonita. Justificando a Deus, ele se identificou com os pecados do povo. A confissão é fruto dos apelos de Esdras, e os filhos do cativeiro se separaram do povo da terra e de suas esposas estranhas. Esdras 10, do 11 ao 12. Dá um tempo aqui para ver se algum irmão tem algum pensamento.
Consegui. É só uma sugestão, né? A gente poderia tá até lendo, né? Esdras 10, do 11 ao 12, só para trazer a lembrança, né? Que está escrito. O que é que os irmãos acham? Acho bom. Agora, pois, fazei confissão ao Senhor, Deus de vossos pais, e fazei a sua vontade, e apartai-vos dos povos das terras e das mulheres estrangeiras. E respondeu toda a congregação, e disse em altas vozes: Assim seja, conforme as tuas palavras nos convém fazer. Neemias. O livro de Neemias começa no 20º ano de Artaxerxes, uma data muito importante, pois aí começam as 70 semanas de Daniel. Daniel 9:25. Naquele ano, o comando para construir e restaurar Jerusalém foi dado a Neemias. Neemias 1:2. Mais uma vez, o inimigo tentou atrapalhar o trabalho, pois eram tempos difíceis. Havia inimigos não apenas fora, mas também dentro. Com uma arma em uma mão, com a outra construíram. Neemias 4:17. Até que o trabalho fosse concluído, pois foi feito por Deus. Neemias 3:6. Por 12 anos, Neemias governou. Neemias 5:14. Durante o qual ele foi diligente ao atender às queixas do povo. A agiotagem foi condenada e as terras e propriedades hipotecadas foram restauradas. Neemias 5. No 9º capítulo, eles se unem em uma aliança, apenas para provar novamente que não há poder no homem para manter o que promete. No final dos 12 anos, após uma breve visita a Artaxerxes, Neemias 13:6, Neemias volta a encontrar o inimigo morando dentro dos tribunais da casa de Deus. Os levitas os levitas negligenciados, o sábado violado, e o povo novamente se uniu aos estrangeiros da terra. Neemias 13, do 7 ao 28. Tal é o fracasso contínuo do primeiro Adão, totalmente comprovado no Calvário.
Esther. Os eventos descritos no livro de Esther ocorreram durante o reinado de Assuero, Xerxes, o pai do Artaxerxes de Esdras 7. A massa de judeus permaneceu na terra de seu cativeiro, apesar da proclamação de Ciro. Esdras 1. Quer dizer, apesar da proclamação de Ciro ter saído mais de meio século antes. O pequeno remanescente que retornara a uma Jerusalém arruinada tinha energia de fé que não era vista entre os que ficaram em Babilônia. O nome de Deus não é mencionado uma vez sequer neste livro, mas os caminhos de Deus certamente são. Embora oculto, ele libertará seu povo, mesmo quando não puder mais reconhecê-lo publicamente como tal. À medida que as cenas deste belo livro do cuidado providencial de Deus se desenrolam, nós as encontramos organizadas exatamente como ele escolheu organizá-las. Como resultado da recusa da rainha Vasti em mostrar sua beleza, Esther 1, do 11 ao 12, ela é deixada de lado e sua posição real é dada a outra melhor do que ela. Esther 1:19. Esther, ou Hadassa em hebraico, a primeira de Mardoqueu, a prima de Mardoqueu, desculpa, irmão, um cativo da tribo de Benjamim. Vou ler essa parte aí de novo. Deixa eu ver aqui o parágrafo aqui. À medida que as cenas desse belo livro do cuidado providencial de Deus se desenrolam, nós a encontramos organizadas exatamente como ele escolheu organizá-las. Como resultado da recusa da rainha Vasti em mostrar sua beleza, ela é deixada de lado e sua posição real é dada a outra melhor do que ela. Esther, ou Madassa em hebraico, a prima de Mardoqueu, um cativo da tribo de Benjamim. Esther era uma órfã judia, muito bonita e era como uma filha para Mardoqueu. Esther 2:7. Enquanto Esther é trazida ao centro do palácio como rainha, Mardoqueu mantém uma posição desprezada nos portões do rei. O relacionamento deles é desconhecido. Esther 2, do 19 ao 20. Recusando-se a curvar-se diante de Aamã, o Agagita, um Amalequita, 1 Samuel 15:8. Mardoqueu incorre no ódio desse homem poderoso. É Esther 3, do 1 ao 5. Em um dia, no 13º dia do 12º mês, todos os judeus do reino deveriam ser exterminados, incluindo Esther. E embora não mencionados especificamente, o remanescente na província da Judéia, Esther 3:13, para Amã, tudo parecia estar se juntando. No entanto, o observador dos homens organiza uma noite de vigília para o rei, talvez esperando ouvir sua própria grandeza. Ele ouve dos registros do Estado como Mardoqueu salvou sua vida. Esther 6, do 1 ao 3. Mardoqueu deve ser exaltado.
O adversário dos judeus deve ser exposto e seus inimigos destruídos. Esté 6:7. O livro termina com Mardoqueu promovido ao segundo lugar no reino, Esté 10:3, embora a obediência de Esté a seu primo, sua disposição de perder a vida por seu povo e a recusa de Mardoqueu em se curvar a Amã sejam atos de verdadeira fé. Devemos lembrar de que a providência não pode ser tomada como um guia para o exercício da fé. A fé não olha para as circunstâncias, mas para o próprio Deus, e é guiada por sua palavra. Embora a providência visse a Moisés nos juncos, foi pela fé que ele se recusou a ser chamado filho da filha de Faraó. Hebreus 11:24. Há muitas lições práticas a serem encontradas em Esther, mas o assunto principal deste livro é o povo terreno de Deus. A esposa gentia, cristandade, em sua responsabilidade cristã, falhou em mostrar sua beleza. Romanos 11, do 21 ao 24. E uma esposa judia a substituirá. O opositor gentil dos judeus deve ser julgado. E o desprezado, Mardoqueu, uma figura de Cristo, deve ser exaltado como cabeça sobre todas as coisas. Incrível, né? Como a Bíblia traz. É como se toda a Bíblia fosse um livro profético, né? Para o que iria vir, que é Cristo, né? É como os irmãos falam, né? A Bíblia toda está apontando para Cristo, nos mínimos detalhes. Só o Espírito Santo mesmo para nos dar discernimento, para a gente enxergar isso aí. E se a sua queda é a riqueza do mundo, não é não, né? Porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que não te poupe a ti também. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram. Severidade, mas para contigo, benignidade, se permaneceres na sua benignidade. De outra maneira, também tu serás cortado. E também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Porque se tu foste cortado do natural zambujeiro e contra a natureza enxertado na boa oliveira, quanto mais esses que são naturais serão enxertados na sua própria oliveira.
Jó, na ordem do Velho Testamento, o livro de Jó marca o início dos livros poéticos. Cronolo- Cronologicamente, isso parecia cair durante a última parte de Gênesis, depois do dilúvio e antes da lei. Jó, uma pessoa real, como a Escritura testifica. É, Ezequiel 14:14, Tiago 5:11. Vivia na terra de Uz, geralmente entendida como na Arábia. Ele era aquele que, pelo próprio testemunho de Deus, era íntegro e reto, temente a Deus e desviando-se do mal. Jó 1:8. O relato inteiro é sobre a extraordinária prova de Jó. Este livro foi amplamente mal entendido e muitos caem no mesmo erro que os amigos de Jó, de que Jó trouxe seu sofrimento sobre si mesmo por causa de seus pecados. Deus não estava punindo Jó por sua justiça própria. Esse não era o pecado secreto que seus companheiros procuravam veementemente. Que ele era honesto, não tem dúvidas. Porém, isso era um sintoma, não a raiz. O homem, por natureza, vê sua prosperidade como a aprovação de Deus e a aflição como sua desaprovação. Essa visão de Deus tem implicações terríveis. Claramente, há casos em que os iníquos prosperam, Jó 21, e como neste caso, onde os justos sofrem. Havia uma necessidade na vida de Jó. No entanto, a pergunta não era: por que fizeste isto? Gênesis 3:13. Mas antes, onde estás? Gênesis 3:9. O livro considera o estado do homem na natureza bem distante de qualquer questão de pecados cometidos. O homem procuraria justificar-se diante de Deus. E certamente, um homem como Jó tinha muito em que repousar, mas ele não sabe que está totalmente em inimizade com Deus. Além dos dois primeiros capítulos em que aprendemos a origem da prova de Jó, os capítulos restantes são um diálogo entre Jó e seus três amigos, Elifaz, Bildade e Zofar. Jó 3:31. Com Eliú, Jó 32:37. E finalmente com o próprio Senhor, Jó 38:42. Deus permite que Satanás fira Jó, mas um limite é estabelecido e sua vida é preservada. Satanás argumentou que, sem retribuição, Jó amaldiçoaria a Deus. Jó 1, do 9 ao 11. Satanás e o homem natural como ele não aprecia a fé. Satanás seduziu Eva com a promessa de uma recompensa e assume que Deus trabalha da mesma maneira. Jó 1:10. Tendo fracassado, Satanás sai de cena. E a mais dura prova de Jó começa com seus supostos amigos.
fala por experiência própria. Jó 4:8, do 15 ao 10. Deus não pode ser encontrado pela experiência. E isso se reflete nos comentários de Elifaz. Jó 22:3. Só conhecemos Deus pela revelação que ele faz de si mesmo. Bildade fala da consciência. Jó 8:6. Mas a consciência condena o homem sem remédio. Como seus amigos, Bildade vê o governo de Deus como a medida completa e a demonstração de sua justiça, uma doutrina que prova nossa total ignorância de Deus. Zofar é legalista. Faça e você viverá. Jó 11, do 13 ao 15. Mas o homem não tem poder para agradar a Deus por meio de boas ações. Não podemos descartar tudo o que os amigos dizem, pois havia verdade ali, embora mal direcionada. Tudo apontou Jó para si mesmo e não para Deus. Como se justificaria o homem para com Deus? Jó 9:2. Jó sabia que se ele se justificasse, sua boca o condenaria. Jó 9:20. Ele desejou um homem por árbitro entre ele e Deus. Jó 9:33. Alguém que pudesse pedir a Deus por ele. Jó 16:21. Com seus pensamentos internos, sabendo que seus amigos o acusavam falsamente, Jó se justifica às custas de Deus. Jó 29:14, 48. Em Eliú, temos a figura do mediador, de quem Cristo é o cumprimento. Eliú afasta os pensamentos de Jó de si mesmo e em direção a Deus. Deus fala ao homem em uma visão. Jó 33:15. Na doença. Jó 33:19. E às vezes por um mensageiro. Jó 33:23. Em sua prova, Jó não viu que Deus era favorável a ele. O coração de Eliú ansiava por Jó. Jó 32:19. Em nossas provações, justificamos Deus? Reconhecemos sua mão amorosa nela? Sabemos que temos um advogado que anseia por nós? Ou nossas mãos caem e, em ocupação com o nosso eu, veem apenas Deus como juiz? Porque o Senhor corrige o que ama. Hebreus 12:6. O coração de Jó, assim preparado, ouve o Senhor responder-lhe do redemoinho. Jó 38:1. Com seus olhos agora fixos em Deus e no seu poder glorioso, como revelado na criação, Jó só pode dizer: com o ouvir dos meus ouvidos, ouvir, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó 42, do 5 ao 6. Aí está a libertação de Jó, na medida em que ele poderia conhecê-la. Deus é o justificador. Ele encontrou um resgate. Jó 33:24. Agora podemos dizer o que Jó não poderia saber naquele momento.
sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para apropriação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Romanos 3, do 24 ao 26. Pensando aqui no que nós acabamos de ler, quando vemos as aflições de Jó, e quando traz aqui a palavra de Hebreus 12, 6, porque o Senhor corrige o que ama. Né? E às vezes nós podemos passar por aflições e não glorificar a Deus. E aprendendo até com os irmãos mais velhos, na caminhada de fé, às vezes é necessário para que nós nos conformamos a Cristo. Seja naquilo que precisamos ser corrigidos, e nos tornarmos mais dependentes e conhecidos desse amor. Então, o cristão, ele não é corrigido para piorar, para retroceder. Ele é corrigido para ser perfeito de forma nenhuma, mas sim aperfeiçoado na pessoa do Senhor Jesus, nas atitudes, no falar, no tratar. Isso aqui é voltado para o cristão. E temos esse exemplo de Eliú, né? Como mediador. E devemos ter esse cuidado, irmãos. E diante das aflições, de ficar olhando para nós mesmos e não olhar para a pessoa do Senhor Jesus, né? É como um irmão também sempre fala, eu. E o irmão também disse, né? Até uma sátira daquele desenho, ó céus, ó vida. E aí a gente perder o olhar. Né? O Senhor está sempre olhando para nós e diante das aflições nós podemos perder o olhar de gratidão, de reconhecer que toda a correção é para o nosso bem. Lembrei agora, na fala do irmão aí, Salmo 119, 67.
Qual o versículo? 67. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora tenho guardado a tua palavra. Irmãos, já são 9h04. O que é que os irmãos acham? Podemos deixar para uma segunda. Só vou olhar aqui o próximo tema aqui. Irmãos, então, para a próxima segunda, vamos estar continuando daqui, ó, o livro dos Salmos. Tudo bem aí, irmãos? Ok, vou estar tirando a gravação aqui.